Opa, sejam todos bem-vindos aí mais uma vez ao canal Aprendendo História, que tem como objetivo aí trazer análise em contexto da regionalidade ligada à nacionalidade, né? Pois bem, conforme vocês viram aí no início do vídeo, por que aqui tem que ser chamado de Cariri cearense, do qual eu me refiro tanto conforme os dois primeiros vídeos que eu falo aí, por que aqui é Cariri cearense. Pois bem, eu vou usar como fonte aqui um grande historiador, na verdade que foi do Ceará, o Capistrano de Abreu, em seu livro Capítulos de História Colonial, em que ele nos remete aí muito bem concretizado da onde esses índios Cariri saíram do Lago Encantado do Amazonas. Provavelmente esse Lago Encantado era o rio Amazonas, fazendo uma ligação de exploração à região nordestina, mas na parte litorânea, tendo confronto com os Tupiniquim e os Tupinambá, fazendo com que esses índios recorressem então ao sertão nordestino. E aí chegaram ao sertão nordestino, se depararam com o local aí da Borborema em Pernambuco, né, às margens dos grandes rios, e claro, a forma de descanso das grandes sombras das folhas dos pés de cajueiro, fazendo com que esse grupo de índios cariris, do qual a gente já pode chamar por esse contexto histórico dos antigos, os velhos índios cariri, fazendo com que esse grupo começasse a se deslocarem para outras regiões a explorar, se deparando com grandes rios, como o próprio rio Jaguaribe, o rio Acaraú, o Açu e o Apoti, fazendo também a dar ligação ao interior do estado da Bahia, mas se deparando também com outro grande rio, o Rio São Francisco, e, claro, a explorar a outras regiões, ligando aí ao Piauí, ao Rio Grande do Norte, a Alagoas, a Paraíba e ao Ceará. No Ceará se deparar aí com o extremo sul, né, chamado o Vale do Cariri. Claro que esse nome Cariri já não era propício para esse período, calma, vamos já chegar lá. Com esses índios então chegando ao oásis do sertão, na verdade, na encosta da Chapada, com uma rica biodiversidade, uma vegetação propícia, com águas cristalinas, cachoeira, não deu outra, né? Esses índios então se viram aí estar no paraíso. Porém, começou a ter um certo tipo de problema, porque a povoação, na verdade, aqui na região, já começou já no final do século XVII para dar início ao século XVIII, por volta de 1703 para 1725. E as terras doadas para esses índios habitarem aqui, de fato, com uma certa tranquilidade, foi pelo capitão Domingos Alves de Mato, com sua esposa, que tinha heranças das antigas Sesmarias e das velhas capitanias hereditárias doadas aí pelo rei da coroa portuguesa. Esse casal de família dada aí por esses terrenos para esses índios habitarem, vindo da Alagoa, na verdade, né? De Alagoas. Mas não deu outra. Esses índios, então, começaram a ter um outro tipo de problema já a partir de 1779, porque a povoação, na verdade, aqui no Vale do Cariri, né, ou do Oásis do Sertão, como era conhecido nesse período, um outro meio de povoamento, de exploração, começou a ser focada com mais precisão e violência contra esses grupos de indígenas do qual viviam aqui. Para isso, então, foi colocada a missão dos capuchinhos. A missão dos capuchinhos era a mesma dos jesuítas, catequizar esses índios do qual viviam aqui. Não deu outra, né? Isso fez com que ocorresse perseguições e, claro, mortes, conflitos diretos, fazendo com que esse meio de povoamento, na verdade por famílias, começassem a gerar as primeiras vilas e os primeiros municípios, como o próprio município de Crato. Depois, a Missão Velha, ligada aí à Missão Novo Distrito, né? O Vale Salamanca, que depois passou a ser denominada em homenagem à mulher, a Barbalha, e assim por dar ligação a outras vilas que foram surgindo, como o próprio Juazeiro do Norte, que conhecido aí como Tabuleiro Grande,
já a partir de 1827. Pois bem, dando essa ligação a essa exploração e aos conflitos com esses índios, na verdade, fez com que esses capuchinhos, já ainda no século XIX, fizessem um meio de resgate e desse sequência a esses grupos indígenas, de novo em Pernambuco, levando os remanescentes para lá. Chegando nessa localidade de novo, em Pernambuco, né? Na verdade, nessa região de Pernambuco, ou a província, na verdade, esses grupos indígenas começaram então a se aglomerar e a formar outro para dar seguimento a esses antigos índios primitivos Cariri, chamado então aí em 3 tribos, na verdade, o Evoar, o Umon e o Chocó, fazendo com que essa linhagem de índios primitivos, né, dando uma ligação aos novos índios Cariri, fazendo com que eles tivessem um meio de sobrevivência para fazer uma ligação à característica própria do nordestino. Eu digo isso porque o próprio Capistrano de Abreu fala que os primeiros índios realmente a povoar o Brasil, na verdade, já começou pelos próprios índios cariris e pelos tupi. Olha aí, coisa que poucos não conhecem, né? Então, nessa formação desses grupos novos índios cariri, aqui na região também não foi diferente. Até mesmo porque a forma que começou a se concretizar os primeiros vilarejos, os primeiros municípios, começaram então a dar nomenclatura e a divisões territoriais e há um nome específico para isso. Veja bem, nessa forma então passou a ser concretizada aí pelos cariris, na verdade. E aí é onde vem a questão da gente falar aí a etimologia do nome, na verdade, né? Essa etimologia do nome Cariri, o próprio Capistrano de Abreu, ele vem com mais coesão, ele vem com mais dados informativos do que o próprio vocabulário criado aí cearense dos índios que viviam aqui no Ceará, fora o extremo sul do Ceará. Vejamos, dentro desse vocabulário que foi criado por Paulino Nogueira, né, o significado primeiro que surgiu dos índios cariris era Cãã, mel ou Cãã, queimado. Mas isso foi descartado, na verdade, como o Capistrano de Abreu, ao estudar realmente, de fato, sobre a etimologia do nome desses índios primitivos Cariri, chegou à conclusão de que a voz ligada ao tupi, o nome Cariri, na verdade, remete a tristonho ou calado. Isso é concretizado realmente de fato, porque os índios encontrados que foram para estudo, na verdade, no Amazonas, todos esses grupos indígenas, eles têm um certo tipo de falar calado no Amazonas. Então, chegamos a uma conclusão de fato que esses grupos do qual se formaram os velhos cariris, dando ligação aos novos cariris, é justamente esse o significado. Agora, vem a pergunta, né? Mas se eles eram vistos como calados ou tristonho, eles faziam meios de se comunicarem com outra tribo ou com os próprios colonizadores e famílias que vieram de outra região para o Vale do Cariri ou o Oásis do Sertão? Sim, na verdade temos um outro contexto aí de pesquisa. Os grupos indígenas do Amazonas e até mesmo ligados aos cariris, eles tinham hábitos de, aonde eles chegarem, batizarem o local propício para a sua formação de família, era dar nome, a característica ao Amazonas do qual eles vieram. Então, provavelmente locais do qual eles se aglomeravam para fazer os seus povoamento aí, na verdade, de fato, suas famílias, era dado esse nome, Tristão Calado e assim por diante. Tá certo? E é dessa forma aí que a gente começa a ver, de fato,
por que que vai começar a se caracterizar ao Cariri Novo. Agora, o que é pouco comentado é que esse nome Cariri Novo, ele não é muito aceito. Por quê? Porque o Cariri Novo, ele não é um termo usado já de agora. Esse é um termo usado já no século XIX, quando os organizadores políticos, os grandes chefes de famílias, proprietários de engenho do município de Crato, viram que o Crato era o município que dava mais renda e era o mais, na verdade, propício a valores tanto político e econômico para o estado do Ceará, às outras vilas que estavam nascendo. Para isso eles criaram uma espécie de lei, um projeto para que se criar uma lei, uma norma, para ser enviada ao Senado, para que o Crato se tornasse uma província do estado do Ceará. Esse projeto de lei já tinha um nome circulando com Cariri Novo, na verdade, mas que esse projeto só ficou realmente só num sonho, só no papel, não foi aceito de jeito nenhum, aí que foi enviado para o Senado do Rio de Janeiro, que era a capital do Brasil para esse período. Bom, fazendo esses modos ou outro, o outro termo usado que muitos não conhecem, conhece de fato conhecer, mas não sabe o ano ou a década basicamente propícia que começou a circular a chamada a região metropolitana do Cariri, que já vem aí datado desde 1964, já no século XX. Vejam bem, né? E essas questões de fronteiras com o município, dada esses nomes, já não é de agora, isso já vem já de um bom tempo circulado aí, aqui na região, com essas aprovações, desaprovações sobre realmente, de fato, o que é a região do Cariri, realmente, né? Pois bem, é dessa forma que a gente vê todo o contexto da formação do Cariri cearense. Tá aí. Por que que aqui tem que ser chamado de Cariri cearense quando você se refere a um trabalho, a um estudo, a uma pesquisa, até mesmo atividades escolares? Justamente para diferenciar dos outros Cariri. A região do Cariri cearense não foi propícia só para uma tribo dos antigos índios Cariri, ou só para diferenciar do Cariri paraibano, como já foi de fato circulado. Não, é para diferenciar de outros povos, né, que vieram de outras regiões e que existiram aí em outras regiões do Nordeste como Cariris. Aí de fato, né? E a etimologia do nome é justamente também um significado dado à sua localidade do qual esses indígenas se apropriavam e dando também uma referência da onde eles saíram. Então fica dado também esses conceitos aí. Pois bem, voltando à questão da região metropolitana do Cariri, a gente sabe aí de fato que o Cariri, na verdade, em 2009, ele foi aprovado com 9 municípios que davam um certo tipo, que ainda né, que faz toda a movimentação política, econômica, religiosa e cultural. Que são os municípios Juazeiro, Crato, Barbalha, Missão Velha, Jardim, Milagres, Caririaçu, Nova Olinda e Santana do Cariri. Em 2009 foi aprovado um novo decreto de lei, chamado aí, numerado na verdade, 154, do qual Camilo Santana, com uns pesquisadores e aprovações de decretos municipais, fazendo com que a região do Cariri fosse adepto a mais 20 municípios, se tornando aí 29 municípios, na verdade, se formando a região do Cariri. Mas isso é um outro contexto, isso é uma outra história para ser relatada aqui também, tá certo? Então, eu espero que vocês tenham, na verdade, aí, tirado uma certa dúvida e ficar atento quando for fazer referência ao Cariri cearense aí, né? Agora, por que que eu tenho que saber, por que que eu tenho que estudar, por que que eu tenho que
analisar esses critérios? É justamente para que você se situe realmente da onde você é e quem é você realmente de fato. Porque você, ao estudar a sua regionalidade, a sua localidade, você sabe o ponto de origem. E isso facilita a busca pela identidade, que já é um conceito tão, vamos dizer, antigo, essa busca da identidade do povo brasileiro, que se arrasta aí há décadas, né? Há séculos, na verdade, e não chega a uma conclusão de fato. Mas um dos pontos de partida é justamente você saber a sua localidade, a sua região e esse contexto histórico. Porque aí você vai dar os seus primeiros passos realmente para se conceituar e saber quem é você de fato realmente, de onde você veio e quem é você aí ligado não só ao contexto da região, mas sim como um todo, como um brasileiro que todos somos. Pois bem, é justamente a proposta do vídeo para saber por que tem que ser analisado o Cariri cearense e o significado aí, na verdade, do que é os povos antigos índios Cariri que habitaram aqui no extremo sul do Ceará, tá certo? Eu costumo dizer sempre que a história é o presente que estuda o passado. Isso é um fato, isso é uma verdade. Então, curta o vídeo aí, dá like, faça as observações necessárias, use a questão da crítica construtiva, né, para a gente melhorar aqui e tudo mais. E por enquanto é só, realmente. Aguardo vocês aí para o próximo vídeo do canal, tá certo? Forte abraço a todos e até a próxima. Tchau!